Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria estar na casa de Eurípides, receber a bênção da divulgação da TV Nova Luz e poder comungar com vocês todos a mensagem Allan Kardec, o Consolador prometido por Jesus. Eu queria pedir licença a vocês para falar desse consolo de Allan Kardec num caso próprio. E aí, é isso que eu peço mais uma vez licença para falar de mim mesmo. Para mostrar o efeito que Allan Kardec fez na minha vida. Ou melhor, o consolo que ele trouxe. Eu nasci no dia 16 de novembro de 1957. Como vocês podem ver, sou bem novinho. E quando eu nasci, recebi o nome na pia batismal, na igreja de São Cosme e São Damião, que fica no bairro do Andaraí, na rua Leopoldo. Recebi o nome de Jorge, porque meu pai era muito devoto de São Jorge. Já 11 dias depois, no dia 27 de novembro, eu já estava sócio da Irmandade de São Jorge, na Rua da Alfândega, ali na Praça da República. A minha irmã, que é gêmea comigo, nasceu e recebeu o nome de Fátima, Maria Fátima, porque mostra-se a devoção à Nossa Senhora. Mas o que tem de interessante, mais do que essa formação assim toda religiosa, é que a minha mãe queria ser filha de Maria. E por isso que ela só casou aos 37 anos. Foi quando ela tinha um orfanato para 70 crianças, de 3 a 10 anos, na Tijuca. E ela queria aumentar o orfanato. Ia passar para cerca de 150 crianças. E ela viu uma propaganda no jornal sobre esse aluguel. E esta casa era do meu pai. E lá no contrato regia que tinha de se cuidar, tinha de pintar a casa, essas coisas todas. E mamãe alugou, né? E na primeira festa junina de São João o Batista, né? Ela convidou o meu pai para a festa. E festa aqui, pula fogueira ali, né? Eu nasci. Eu e a Fátima. A vida tinha pressa, né? Já vieram os dois, já por causa da idade. Hoje, 37 anos é tranquilo. Mas naquela época, né? Uma gravidez. Então, a vida adiantou esse processo, já vindo logo os dois, o que dá muita alegria para mim. Vir com a Fátima, né? Uma pessoa muito querida. Mas então eu nasci num orfanato com 150 crianças. Todas meninas, eu era o único menino. Mas como meu nome é Damas, Jorge Damas, também não teve assim muita diferença, não. E ali eu fiquei recebendo, dentro desse educandário Santa Filomena, em Todos os Santos, ali na região do Meia, toda uma educação religiosa. Ali eu fiz a minha primeira comunhão na capela de Santa Filomena, que é a capela da escola. E a gente foi indo até que quando eu fiz 10 anos, mamãe teve um infarto violento. O infarto foi pesado e foi determinantemente proibido pelos médicos que ela continuasse com o colégio. Foi recomendado que nós fôssemos para o interior, para ela ter uma possibilidade de um ambiente mais ameno, mas lá ela se dedicou toda uma obra social, toda uma obra de caridade, e substituía todos os professores das escolas quando eles faltavam. E ali eu fui também frequentar a igrejinha de Nossa Senhora das Graças, aonde eu fui ser sacristão, dos meus 10 até os 14 anos. Então o ambiente foi todo religioso. É assim que nós voltamos do interior para o Rio de Janeiro. A vida exigiu isso, por situações de dinheiro, por situações de emprego. Tivemos de voltar à casa
original nossa, e mamãe, mal do coração, teve de fazer uma cirurgia e veio, então, a desencarnar. Mas o processo foi muito interessante, porque ela, percebendo a desencarnação e consciente, lúcida, ela pede para que a minha irmã fosse fazer um trabalho escolar com uma amiga, numa casa de uma amiga. Mandou o papai ver as coisas de outros imóveis que nós tínhamos no interior, né? E com isso só ficou eu ali e a governanta. E quando nós estávamos ali, ela pediu para eu cuidar de tudo da casa, para fazer a limpeza de um lago de Nossa Senhora de Lourdes que tinha ali, para comprar algumas coisas, para comprar gelatina, comprar um determinado tipo de leite, uma aveia. Quando ela, de repente, ela aparece na janela e diz assim: olha, não precisa comprar essas coisas para mim, só para você. E vai tomar banho, meu filho, que daqui a pouco chega a visita. E aí foi assim que eu fiz. Fui tomar o meu banho. Isso não quer dizer que eu era obediente, não. Mas ali, diante daquela aura, daquela vibração, as coisas foram acontecendo segundo o programado. E de repente só estava eu e ela comendo, era por volta das 4 e pouco da tarde, comendo mais cedo. Ela teve um primeiro baque. E nesse primeiro baque veio a pessoa que trabalhava conosco, muito querida, que estava com a gente desde pequenininho, a Davina, e colocou um sublingual na mamãe. E ela retoma. Eu fiquei do lado dela, ela sentada, uma coisa assim bem tranquila nessa altura, né? Ela sentada, eu aqui do lado dela, e ela coloca a cabeça no meu peito e tranquilamente, com toda a consciência, levanta as mãos e diz assim: meu filho, você não está vendo. Você não está vendo. Olha a consciência que tinha até da mediunidade naquela hora, da minha. Você não está vendo quantas crianças vieram receber a sua mãe. Quantas crianças? E fazendo assim para as crianças, com a cabeça no meu peito, desencarnou. Não tinha como eu ficar triste, não tinha como eu chorar, não tinha como eu dizer não. Estava diante da pessoa que é a minha mãe, que me ama e que eu amo. E diante de um fenômeno tão vivo, tão certo da imortalidade da comunicação espiritual. E ela serenamente desencarna. Eu, junto com a governanta, eu tinha 15 anos, coloquei ela na cama. E resolvi tomar uma providência de saber se havia mesmo ela desencarnado, ou na hora, como eu tinha falado, morrido. Aí eu desço as escadas, porque ela estava no segundo andar, vou até um botequim na frente e falo para o dono do botequim, um português dono do botequim: seu Salesiano, o senhor entende de morte? Ele disse não. Eu falei: mas eu queria saber, porque eu acho que minha mãe morreu. Ele: vamos lá. E na hora que nós estamos indo, um senhor segura o meu braço no botequim e diz assim: eu sou lá daquele centro. E aponta para um centro. Era um centro de Umbanda que tinha ali na nossa rua. E que nós nunca frequentamos. Ele aponta para o centro de Umbanda e diz assim: hoje todos os cânticos do centro de Umbanda vai ser pela sua mãe, porque nós sabemos da caridade que ela fazia com as crianças. Eu não sei nem o que eu falei, mas eu sigo com um senhor que olha lá e olhou assim rapidamente, e falou: morreu mesmo. E desceu as escadas, né? E aí que nós fomos tomar a providência de ligar para papai, né? Chamar a minha irmã na casa das amigas, e os parentes vão chegando, etc. Papai providenciou todo o velório e eu fiquei sem chorar. Chorar é muito bom, sabe? Não existe essa coisa de que a gente não deve chorar. Chorar é um processo normal. Mas eu só tinha uma coisa que eu queria saber, isso que era uma curiosidade. Que negócio é esse de crianças vieram receber a minha mãe? Como as crianças vivem do lado de lá?
Como é que ela vai para o lado de lá? Se veio receber, é porque ela vai para algum lugar. Que lugar é esse? Como era isso? E eu não sabia. Não sabia nada disso. Tinha muito consolo espiritual realmente. Tinha fé, acreditava em Jesus, tinha Maria como mãe querida. Tudo isso nós aprendemos, mas eu não tinha resposta para nada. Nem porque tinha de desencarnar, nem o que se tinha do lado de lá. E o que mais eu queria saber, como que é lá. Eu, com 15 anos, fiquei com essa busca. Foi a minha grande busca. Nada demoveu as minhas ideias. Estranhamente, porque não tinha isso lá na minha casa, agora eu já não morava mais nessa casa grande, que era o colégio, e sim num apartamento na Tijuca, que é onde eu moro até hoje, eu comecei a fazer um altar lá em casa. Eu botei uma opção de santinhos. E todos esses santos que a gente conhece, São Jorge, São Jerônimo, Santa Bárbara, né? Santos, São Cosme e Damião, etc. Mas eu me lembro que eu fui cada vez botando mais santo. E até que eu resolvi botar um santo que não tinha imagem para eu comprar. Eu queria botar a imagem de Santo Agostinho. E aí eu fui na loja para procurar, e não tinha. Eu fui na outra, não tinha. E fui em outra, não tinha. Até que o sujeito falou assim, você me traz uma foto de Santo Agostinho, naquela época não tinha essa facilidade de internet, né? Me traz uma foto e nós vamos fazer a imagem. E eu novo, com 16 anos, investi a minha mesada para fazer uma imagem de Santo Agostinho. E eu queria saber sobre isso. Mas eu não sabia, olha, é estranho. Mas eu não sabia que existia uma Bíblia para poder ler sobre a vida de Jesus. Eu não sabia. Então, o que eu fazia para saber a vida de Jesus? No domingo eu ia na missa. Ia na missa e tinha um jornalzinho, aquele que até hoje se distribui nas missas, né? Com todo o roteiro da missa. Porque ali vinha um pedacinho da carta de Paulo, ou das cartas do Evangelho, as cartas universais, ou do Apocalipse, vem um pedacinho do Evangelho de Jesus, um pedacinho do Antigo Testamento. Esse era o meu consolo. E eu queria que chegasse domingo para eu ler um pedacinho da vida de Jesus. E assim foi. E aquilo começou essa minha busca, até que eu ia na casa da minha tia, que me criou, irmã de meu pai, que passou a tomar conta de mim, e ela fazia a oração da Ave Maria no rádio. E às 6 horas ela sentava, ligava o rádio, ouvia a Ave Maria, eu botava a água benta, eu já ia dizer fluidificada, né? A água benta, que é tudo a mesma coisa, e botava um copinho para mim, um copinho para ela, e ali a gente rezava. E foi quando chegou então o Natal. E ela, naquela véspera do Natal, no 24, sentou para orar. Mamãe desencarnou em julho. E quando a gente sentou ali para orar na Ave Maria, eu notei a fisionomia da minha tia diferente, e ela levanta as mãos e começa a falar, meu filho. Eu tive toda a certeza que era minha mãe. Eu pulei do sofá e fui para cima dela. E segurei minha tia pelos peitos, pela roupa. E eu falei assim, fala minha mãe, fala, como é que é aí? Ela queria falar, como é que é aí? Eu quero saber como é que é a vida aí. E ela falou assim, calma, você vai saber de tudo. Tudo tem o seu tempo. Você saberá de tudo. E é assim, então, que eu querendo mais saber, eu fui para dentro da igreja. Comecei a assistir a missa da tarde, das 6 horas da tarde, todo dia. E o frei da igreja dos Capuchinhos, que fica do lado ali de casa, que é a igreja de São Sebastião, que é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, aliás, como está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, São Sebastião, de plano mais alto, aceitou a direção da cidade do Rio de Janeiro. Grande santo. Cuidar do Rio não é fácil, né? Grande santo. Faleceu como Marte Narbonne em 283 depois de Cristo. Como reza lá no Parnaso, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito bem. Então, eu ali frequentando a igreja de São Sebastião, a igreja dos Capuchinhos, a igreja franciscana, a igreja de Francisco, né? Hoje, 4 de
de outubro é dia de São Francisco. Hoje estava um movimento tremendo lá do lado de casa, todo mundo levando seus cachorrinhos, periquitos, passarinhos, gatos para serem abençoados pelos frades. E estava uma farra, uma alegria muito grande. Mas eu ali frequentando até que eu cheguei para um frei que cantava maravilhosamente, que voz linda, Frei Ivan, novo, desencarnou novinho. Para o Frei Ivan, eu quero ser padre. Eu não falei nem que eu quero ser frei, porque isso já é uma técnica já mais refinada, né? Eu falei assim da forma clara, eu quero ser padre. Ele falou assim, concordo com a sua fé, concordo com essa sua vocação, mas você tem que ir lá na alma. E você tem Maria como mãe, meu filho? Eu falei assim, tenho. Então pede a Maria uma explicação para a sua vida. Você vem sempre na missa da tarde. Eu queria que você continuasse vindo. Vai comungar, ir naquele altar do lado ali que é dedicado a Nossa Senhora e pedir para ela uma inspiração. Mas depois de 1 ano, você fazendo isso, você vem até mim e diz assim, passou 1 ano, quero ser frade, quero ser padre. Aí eu te aceito. Excelente. E na hora que eu fiz, então, a minha comunhão, eu fui do lado para pedir a Nossa Senhora. E para minha surpresa, quando eu fico de joelho diante do altar, os anjos que ladeavam a imagem de Nossa Senhora da Conceição, eram os anjinhos lá da capela de Santa Filomena, onde eu fui batizado, que o papai doou para lá no fechamento da escola. Então eu estava num ambiente de casa, junto com mamãe, junto num ambiente acolhedor. E foi assim que eu fiz 1 missa, 2 missas, 3 missas e não voltei mais. Porque eu também era jovem. E jovem eu gostava de frequentar, quando estudante, eu fazia física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu gostava de frequentar também à noite. E principalmente sempre fui, por muita influência de papai, sempre gostei muito de samba. Papai sempre gostou muito, inclusive dirigiu um bloco de bagunça, de carnaval, muito alegre. E o nome do bloco era Bafo de Cana. Já deu para ver como era animado o bloco. O bloco era animado. Ele era presidente do bloco, tinha um apelido de Tibiril. Me lembro, a música dizia, Bafo de Cana chegou, na avenida principal. Então, então, por gostar de samba, eu continuei frequentando um monte de samba. E como eu moro na Tijuca, ali do lado está o Estácio. E o Estácio, o Largo do Estácio, onde surgiu a primeira escola de samba, um reduto tradicional do samba. E eu comecei a frequentar ali. E quantas vezes eu ia ali? Só que dessa vez eu fui, e foi um outro olhar. Quando eu estava lá, passei pela rua Maia Lacerda. Maia Lacerda era um engenheiro, foi intendente do Rio de Janeiro, sobrinho de Bezerra de Menezes. Sobrinho do doutor Bezerra. Maia Lacerda, ele morava ali nessa rua Maia Lacerda, por isso ela recebeu esse nome. E desencarnou ali, tá certo? Muito bem. 2 anos depois do doutor Bezerra, em 1902. E eu passando por ali, na rua Maia Lacerda, eu leio, Centro Espírita Bezerra de Menezes. Não sabia quem era Bezerra de Menezes, mas me deu uma vontade de entrar. Fiquei, tinha um homem na porta, eu falei assim, eu queria ir. Eu não sabia o que tinha lá. Absolutamente não tinha absolutamente nenhuma informação sobre espiritismo. Queria entrar lá. Sobre esse espiritismo de Bezerra de Menezes, de Kardec, não tinha essa informação. E o homem que estava na porta, depois eu vim saber, era o zelador. Ele disse, hoje não tem reunião. A próxima reunião é terça-feira, às 14 horas. Foi um ponto final. Aquele fim de semana eu não fiz mais nada. Na segunda-feira eu não fui na faculdade no Fundão. Eu só queria esperar às 14 horas de terça-feira. Às 13 horas eu já estava lá. Cheguei cedo. A palestra era no 2º andar. E de repente, eu estava lá assistindo, logo na primeira fila. Quem vai fazer a palestra? O seu Lindolfo Antônio. Quem é Lindolfo Antônio? Presidente do Grupo Espírita, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Mas Lindolfo Antônio também, médium do Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, que toda quinta-feira, até hoje, às 19 horas, desde a época de Dr. Bezerra, se reúne com uma célula espiritual
da Federação Espírita Brasileira. A célula espiritual, como no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é chamada de o núcleo espiritual de Ismael na Terra. Era o Lindolfo, então, que estava ali. E ele falou sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A palestra foi daquela só de meia hora, mas meia hora de um significado impressionante. Eu comia as palavras. E ele era magrinho, baixinho, sabe? Mas falava com energia, parece que o homem ficava tomado, falava com uma emoção e fazia assim com o livro. E o livro era o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fazia assim, por que aqui neste livro? Por que aqui neste livro? Por que como sai e tal? Muito bem. E eu, então, fiquei tomado pelas palavras. Já aceito tudo, pronto, do princípio ao fim. E mal que acabou a palestra, veio o passe. E me surpreendeu. Quem quiser tomar passe, pode tomar. É lógico que eu ia querer tomar passe, apesar de não saber direito bem o que era. E eu fui para o local em que se dava passe. E uma senhora chegou e eu falei assim, agora vem a macumba. Agora vem alguém com roupa diferente, com colares, com alguma coisa assim. E nada. Ela veio com um colã, não esqueça. Não que eu estivesse olhando para o corpo dela, não vão ficar lá. Não pense mal de mim não, tá? Mas ela estava com um colã preto e uma blusa vermelha. Aquilo me deixou mais surpresa ainda, roupa normal, completamente normal. E me deu o passe sem nenhum barulho, sem nada. Eu me senti tão bem, mas foi tão bom. Foi tão significativo. Aí, como a palestra era no segundo andar, e o passe também, eu perguntei para alguém assim, como é que eu faço para adquirir aquele livro? O livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, aqui na livraria, por isso que todo centro tem que ter biblioteca e livraria, sabe? Eu sou a favor disso. Aí, na hora que ele falou, aqui embaixo tem. Aí eu fui lá na dona Silvia. Olha, ela cuidava da livraria. Eu falei assim, eu quero o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela disse assim, está aqui. Aí eu fui juntar dinheiro de estudante, né? Ela falou, você não precisa pagar hoje. Paga quando você vier da próxima vez. Eu falei, nossa. Que diferença, né? Mas eu juntei daqui e de lá e comprei o Evangelho. E não quis saber de mais nada. Fui a pé do Estácio até a Igreja dos Capuchinhos. Dá uns 2, 3 quilômetros. E com o livro na mão. E querendo já folhear pela calçada alguma coisa. Eu cheguei em casa. E sentei no que é hoje o meu escritório. O meu consultório de psicologia. Sentei ali. E não fui dormir aquela noite. Aquela noite, eu não fiz mais nada. Aquela tarde, noite. Por enquanto que não acabou e chegou a última página do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu ia lendo, eu ia chorando, eu ia ficando completamente tomado por aquele Consolador. Um capítulo sobre as origens dos evangelhos, um capítulo sobre bem-aventurados pobres, um capítulo sobre bem-aventurados aflitos, aquilo falava tanto de mim. Eu falei, era isso que eu queria perguntar à minha mãe, era isso que eu queria saber. Aí vinha depois um capítulo sobre o Cristo Consolador. Então todo aquele Jesus que eu acreditava estava ali, era o Consolador, estava tudo explicado. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, diz o capítulo 6 do Evangelho. Instruí-vos, eis o segundo mandamento, era o que eu estava fazendo. E eu ia lendo e pensando assim, o que eu vou fazer com as minhas imagens? Agora é uma outra coisa, eu não preciso mais disso. Mas eu falei, não, deixa eu continuar lendo para ver. E fui lendo. E quando acabou o livro, eu tinha, no mesmo dia, eu tinha certeza tão grande de que aquilo fazia parte da minha vida e que aquilo me dava um novo significado que eu posso dizer para vocês, que depois que Kardec chegou, na forma de um Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho um antes e depois. Antes, eu era um. Depois, uma outra possibilidade, uma outra vida. Completamente diferente. E foi de tal forma isso, que quando acabou o Evangelho, eu fui na primeira página e fiz uma ousadia, que até hoje eu tenho isso guardado em casa.
esse livro é seu, Jesus. Eu mesmo escrevi. Não é que Jesus estava ali no sentido espiritual, no sentido da presença espiritual, perespiritual de Jesus. Apesar dele dizer, e é verdade, eu não vos deixarei órfãos nunca, estarei convosco até o fim dos tempos. Mas era mais que isso, era como se a cúpula espiritual, sobre todos aqueles espíritos que estavam ali, que eu li na codificação, se todos comandados por Jesus na forma de um espírito de verdade, naquela comunicação maravilhosa, recebida em Paris em 1860, assinada Jesus, como está no livro dos Médios, e que Kardec transcreve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, e troca o nome de Jesus para Espírito de Verdade. É como se eu tivesse a certeza, e era mesmo. Agora você faz parte de uma equipe que não vai te deixar nunca, que nunca te deixou, e que agora você tem certeza da presença dela, dirigindo a sua vida. E eu pensei e orei para minha mãe, mãe, é isso, mãe. Mãe, agora aquelas crianças, aquela desencarnação, aquela certeza para onde você iria, aquilo que você disse, meu filho, você saberá sobre tudo, tudo vai ser devidamente informado a você. Estava concretizada ali naquele momento. E tinha uma coisa muito interessante. No final do livro tinha propaganda. Até hoje nos livros tem isso, né? Propaganda, se acaba o livro, vem, leia esse, leia aquele. E no final estava escrito assim: leia o livro dos Espíritos. Eu vi Allan Kardec, é do mesmo do autor. E agora olha o nome, o livro dos Espíritos. Então os Espíritos é que vão falar o quê? Ah, eu falei para vocês que foi numa terça-feira, né? Na quarta-feira, então, eu já estava lá para comprar o livro dos Espíritos. E voltei para casa. E li o livro dos Espíritos todo. E na quinta-feira era a primeira reunião depois daquela de terça. A próxima era a quinta. Quando eu cheguei lá na quinta-feira, já cheguei metido para fazer pergunta. Porque eu já sabia o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos. E li tudo, estava tudo fresco na minha cabeça. E li com interesse. Li com paixão. Li para reter, isso é vida. Tem uma passagem que Jesus fala para Pedro, né? Falando para os apóstolos: vocês vão me deixar? E Pedro deu um passo para frente, falando em nome dos outros, diz assim: para onde nós vamos, Senhor? Para onde, Senhor? Se tu tens a palavra de vida. É vida. Como você precisa de comer para viver aqui, para o corpo sustentar, você precisa de Jesus. Francisco de Assis, volto a dizer, hoje vibramos com Francisco, né? Francisco, quando ele recitava o Pai Nosso, ele recitava assim, naquela passagem do pão: o pão nosso, vírgula, que é seu filho, nos dai hoje. Olha que interessante como o Francisco fazia. O pão nosso, vírgula, que é seu filho, vírgula, nos dai hoje. Para Francisco, o pão, aquilo que se tem que comer, que Jesus disse: eu sou o pão vivo, era o próprio Jesus. Comer Jesus, se alimentar de Jesus. E ali então eu conheci o doutor Aloysio Randolfo Paiva, nessa reunião de quinta-feira. E já falando de livro dos Espíritos de Evangelho, mas e qual é o centro que você frequenta, meu filho? Não, eu fui aqui mesmo, foi quinta-feira eu li. Na terça-feira para cá. Ele falou: então agora você precisa ler. É engraçado que ele não falou o livro Nosso Lar. Mas ele falou algo assim significativo. Você tem que ler a série Nosso Lar. Essa foi a revelação que eu tive na quinta. E aí eu fui saber o que é a série Nosso Lar, né? São os 16 livros de André Luiz. E o primeiro é o livro Nosso Lar. E eu ali mesmo já desci na quinta-feira, já comprei o livro Nosso Lar, já fui ler. E assim fui lendo a série toda em ordem. Nosso Lar, os mensageiros, os missionários, obreiros da vida eterna no mundo maior, senão não vai dar tempo na palestra, né? Que é muito novo, muito bom. Mas fazendo parte da minha vida. Até que disseram assim para mim: olha, existe um orador muito bom,
muito bom. E esse orador vai falar lá no Templo Espírita Tupiara, no Lins. É um centro de Umbanda que faz muitas curas no Rio de Janeiro. E eu tomei a posse do endereço e tal, e fui lá assistir palestra. E lá chega o Divaldo. E vocês sabem a festa que é a palestra do Divaldo, né? Cristo volta, diz ele, através da doutrina espírita, para nos ensinar a conjugar o verbo amar, pelo qual encontraremos Deus. E ali eu comprei um livro muito importante, Após a Tempestade, de Joana de Ângelo. Pedi para o Divaldo autografar, porque eu vi que estava todo mundo ali naquela fila para autógrafo. E eu fui a pé do Lins até a Tijuca. Foi tanta emoção assistir a palestra em que ele falou sobre Maria de Madalena. Foi tanta emoção, eu fiquei tão feliz. Aquilo tomou a minha vida. Eu vinha com o livro, eu queria ler Joana de Ângelo, eu queria ler aquela mensagem, mas ao mesmo tempo estava andando. E de repente eu fui vendo, mas o tempo está passando e eu não estou pegando ônibus. E aí daqui a pouco eu estava em casa. E assim a doutrina foi entrando. Eu então realizei o meu primeiro estudo visando um artigo, visando um livro, o livro que eu escrevi, Ponte Evangélica, que foi o meu primeiro livro. Um desses capítulos se chama As Personalidades Femininas no Evangelho. Eu, por amor à mamãe, eu resolvi fazer o estudo das personagens femininas no Evangelho. E assim eu estudei, entre elas Maria de Madalena. Então fiz um estudo, escrevi, fiz anotações, olhei naqueles livros que eu tinha e tal, e ali, podemos dizer assim, era um rascunho do que é esse capítulo hoje, desse meu livro. E já está na segunda edição. Mas o que eu acho interessante é que eu estava ali e toco o telefone. E quando tocou o telefone, nós já estamos no iniciozinho de 79. Tocou o telefone, eu atendi, era a dona Venita, diretora lá do Bezerra de Menezes. Jorge, hoje eu tive um problema de família, eu não estou podendo lá fazer a palestra, você pode fazer para mim? Eu falei assim, faço. Aí ela desligou. E depois que ela desligou, eu falei, mas peraí, como que eu vou fazer a palestra? Hoje o telefone fica lá marcado no celular, né? Naquela época não tinha isso no telefone físico, né? Para eu voltar para ela para dizer que não ia. Não ia nada. E que doideira que me deu de você vai. É quase que, posso dizer assim, que minha mãe me... depois a gente aprende que os espíritos usam e abusam da gente, né? A gente pensa que tem livre-arbítrio, né? É lógico que tem, mas é muito limitado, né? A nossa vida é de uma direção espiritual. Influenciam os espíritos na nossa vida? Pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Sim, muito mais do que supondes. No fundo, são eles que vos dirigem. Compreendi bem isso. Aí não tinha jeito, tive de ir para lá. E fui a pé, no centro. Pensando que vou falar, e pensava vários temas. Mas se lá vai me dar um tema, e se me der um tema? E aí eu fui pensando nisso. E quando eu chego lá, um homem que não me conhecia, que era o diretor daquela reunião, sabe? Iara, né? Seu nome? Iara. Né? Assim como nós estamos nos conhecendo hoje, né? Ele me conheceu, mas eu me lembro que ele falou assim para mim, menino, é você que vai fazer a palestra hoje? Esse menino aí não é bom a gente ouvir nessas horas, não. Aí eu falei assim, sou eu que vou fazer a palestra, como diz o Ariston Santana Teles, um palestrante lá de Brasília, muita calma nesta hora, né? Ele pede auditório, ele diz que comece com o orador, né? Essa muita calma. Então, eu perguntei, ele falou assim, eu falei, sou eu que vou fazer. Ele falou assim, está aqui o seu tema, hoje o tema é Maria de Madalena. Era o único tema que eu tinha de estudo. Aí eu levantei e mandei brasa de Maria de Madalena. Os primeiros 5 minutos é um inferno, né? É que a gente começa assim, né? O inferno como eu falo assim, meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, né? Assim que eu começo a palestra, eu começo sempre as palestras. Isso me acalma também, acalma o auditório. Eu já estou pedindo Jesus para trazer paz, aí a gente já tem um olhar melhorzinho, né? Foi assim que eu fiz a palestra, então, e foi muito interessante. E quando acabou a palestra, uma pessoa estava lá e disse assim, eu quero te convidar para o encontro de mocidades em Vitória. E eu falei assim, fechado. E fui para Vitória.
E agora eu estava até com uma paciente que veio de Vitória para eu tratar no consultório, para eu fazer terapia. E eu estava dizendo, você é de Vitória? Foi lá que eu comecei, foi a minha primeira palestra fora, é mesmo. Aí eu fui lá, peguei o caderno e mostrei para ela que eu tinha um panfletinho da programação na mocidade e vinha escrito assim, Os Exilados da Capela, que era o título da minha palestra. Já não aguenta, né? Mas naquela época, novo, né? E começando... Então, na rodoviária tinham 4 companheiros, entre eles o senhor Lugon, presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, na época, e outras 3 pessoas que vieram me receber. E como não me conheciam, eu estava com um papelzinho, Jorge Damas. E quando eu vi o papelzinho, aí eu fui, Jorge do Rio. E quando eu vi o papelzinho, eu fui lá falar. Aí foi assim que eu me apresentei. E na hora que eu estou me apresentando, uma das mulheres que estava ali para me receber, uma senhorinha tão meiga, se aproximou de mim e disse assim, está aí do seu lado um espírito. Aí descreveu mamãe. Cabelo, nome, e dizendo que ela ia cuidar do meu roteiro de palestra lá. E aí começou. Muitas palestras, muitos livros, né? Então eu queria dizer, como Consolador... Porque a gente fala que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Mas o que é realmente o Consolador? O que realmente me consolou? O que me aliviou? O que me tirou daquela fome do mundo do aquém? Ficou claro? Então Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador que falará de mim mesmo. Falará em meu nome, de mim mesmo. E vos explicará todas as coisas. Então é a entrevista que vai no ar daqui a alguns dias, que eu acabei de fazer aqui na visita à TV Nova Luz, em que eu falei sobre Allan Kardec, né? E eu falei sobre o que significa realmente essa promessa de Jesus e como ela se concretizou em Allan Kardec. Ele vos explicará todas as coisas, falará de mim mesmo. Como entender o Evangelho na sua essência? E aí quando você abre o Livro dos Espíritos, está lá na sua página de rosto, Filosofia Espiritualista. E depois o livro que vem em seguida é o Livro dos Médiuns. Um é um livro filosófico, teórico, o outro é um livro prático. Esses são os dois pilares da doutrina espírita. São os 2 pilares. E ali está a base do que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, e como é o Espiritismo na prática. Como os Espíritos se comunicam. E com essa estrutura, nós vemos, numa síntese, algo extraordinário. Porque, repare, já como o Consolador, com essa ideia, porque a palavra Consolador lá no original é advogado. O advogado, imagina quando você chega no tribunal, vem aquelas perguntas do juiz, né? E aqueles emaranhados de leis que a gente não entende nada. Um advogado diz, não, pode deixar, eu vou falar lá na hora. Eu vou cuidar de tudo. Eu cuido do processo. Olha só, o processo. Eu cuido e vou resolver todos os problemas. Por isso que a palavra advogado é aquele que fica junto. Aquele que está junto de você. Por isso que o advogado senta do seu lado, no tribunal. Assim, o Consolador é aquele que vai ficar junto. Ele nunca mais vai te largar. Ele vai ficar junto de você para te amparar em todas as suas dúvidas, nas suas angústias, nas suas buscas, porque o Evangelho diz que aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta se abre, e você recebe então essa visita, essa presença espiritual, ele fica sempre junto de você. E aí como é que é isso lá na codificação? Kardec, ele apresenta as chaves, podemos dizer assim, os segredos, a senha, para a gente ter acesso ao Evangelho. Então, por exemplo, se eu quero ter acesso a uma determinada conta, a minha conta bancária, eu preciso da senha. Se eu não tiver a senha, eu não tenho acesso.
A codificação na base do livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, é essa senha de acesso ao Evangelho de Jesus. Com a codificação, eu entro no Evangelho. Eu tomo o Evangelho para mim e compreendo ele na sua integralidade. Porque os princípios básicos da doutrina nós temos Deus, as leis divinas, o segundo item, que se resume na palavra amor. Depois nós temos o terceiro item, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, o progresso ou a evolução. Sexto, a reencarnação com as suas leis de causa e efeito. E, por fim, a pluralidade dos mundos habitados. Aqui nós temos, então, a síntese da doutrina. Então, Kardec começa perguntando: que é Deus, não quem é Deus? Tirando já a ideia de pessoa. E colocando ele como a causa de tudo, inclusive a causa da sua vida, da sua existência. E se Deus é espírito, você também é espírito. Se Deus é imortal, você também é imortal, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele é a suprema inteligência, há uma inteligência na vida que guia tudo. E essa inteligência, inclusive, é um dever nosso, não sermos ignorantes, e sim buscarmos a inteligência, o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois existem as leis divinas que regem o universo. E disse Jesus que todas as leis se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque aí nós temos uma única lei. No fundo, para ser cidadão do universo, para realmente ser filho do Pai, para realmente ter direito à cidadania cósmica, você tem que amar. É o único mandamento da Constituição Divina. Amor. E depois Deus te criou espírito, e se você é espírito como ele, você é imortal. E se eu sou imortal, e se eu amo, se existe a lei do amor, eu sou imortal, eu quero me relacionar. Porque o amor é relação. E se eu quero me relacionar, eu preciso me comunicar. E se eu preciso me comunicar, foi um dos maiores avanços da humanidade, foi a comunicação. Agora, quando o espírito desencarna, e ele é imortal, ele não termina. Se ele não termina, ele continua com o mesmo impulso de querer se comunicar. E não é porque que ele está no mundo do aquém que ele não vai se comunicar, ele vai arrumar um jeito de se comunicar por gestos, por objetos, pela psicofonia, pela palavra, pela psicografia, pela escrita. Ele vai arrumar um jeito de se comunicar. Por isso o livro dos Médiuns fala em tantos e tantos tipos de comunicação. Porque é da característica do espírito, por amor, por ser a semelhança do Pai, e Deus é amor, como diz João, é então da nossa característica se relacionar com o outro. E a gente se relacionando se chama comunicação. E quando desencarna, comunicação se chama mediunidade. E também, como eu sou filho de Deus e Deus é a suprema inteligência, eu quero chegar cada vez numa inteligência maior. Então eu quero progredir, por isso essa nossa vontade de progredir em tudo. Progredir no trabalho, progredir em família, progredir em sociedade, chegar à autorrealização. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito, de Jesus no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5, versículo 48. E se eu tenho que buscar essa perfeição, isso se chama evolução. Como se evolui? Qual é o método para evoluir? É através das reencarnações sucessivas. Por isso que o sexto item é a reencarnação. E quanto mais se é atrasado, se reencarna em corpo mais primitivo. Quanto mais se é evoluído, em corpo semimaterial, em corpo fluídico, cada vez mais elevado na escala da evolução. E para isso, se nós temos corpos diferentes para níveis espirituais diferentes, nós temos que ter planetas adaptados ao nível de evolução de cada um. Por isso que o sétimo item é a pluralidade dos mundos habitados. E aí, dependendo do nível, eu estou em planeta primitivo, ou em planeta de prova e expiação, como nós nos encontramos, ou em planeta de regeneração, como os irmãos que vieram da constelação da Estrela da Capela, que quando vieram para cá, estavam lá passando pelo processo que nós estamos passando agora, de transformação de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. E para depois mundo superior e depois para mundo de espírito puro, em que não há um local físico em si para se manifestar.
porque está presente pelo pensamento em toda parte. Então, nós chegamos a esses princípios básicos, são as chaves de acesso ao Evangelho. Deus, a lei do amor, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a evolução, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Com isso, eu posso entrar no Evangelho, e Kardec pagou para ver. Por isso que vem a terceira obra dele, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pega 800 versículos dos mais de 3.000 que tem no Evangelho e faz a devida explicação. E aí o Evangelho é dividido em 3 partes. A primeira parte são os versículos dos Evangelhos. A segunda parte é o comentário de Allan Kardec, do professor Allan Kardec, do pedagogo, do didata. E depois vem a terceira parte, a comunicação dos espíritos, para cada tema analisado. E ele então disse, com essas chaves dos princípios básicos da doutrina espírita, está provado que o Consolador chegou, porque o Evangelho pode ser esclarecido. E tudo no comando de Jesus. Jesus é o Senhor e comanda todo esse processo no planeta, da nossa evolução. E toma a nossa vida, e cuida da nossa vida, e tem uma obra que o Pai deu para Ele completar, e que Ele está completando com a nossa evolução. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora... E entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como há de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede e vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que na casa de Eurípides, na base da divulgação da mensagem de Jesus, na forma de luz, na TV Nova Luz, é luz, é paz, é amor, é glória. Fica com Deus e me incluo nas orações de vocês. Muita paz. A nova luz vem de